Segunda Epístola de João, podemos ver nesta pequena carta ensinamentos e realidades gloriosas para a igreja. No versículo 1, ele diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Versículo 4. No versículo 7, ele nos chama a atenção, na parte A, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Precisamos, e isto nos chama a atenção, estar atentos aos enganadores. Se no versículo 1 ele fala dos que conhecem a verdade, no versículo 4 ele fala dos que andam nela, dos que andam na verdade. E no versículo 7 ele fala do cuidado do qual nós devemos tomar com os enganadores, pois estes saíram pelo mundo afora e têm saído até hoje para tirar-nos da realidade do Espírito Santo. Por isso, no versículo 8, ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Observamos que devemos acautelar e tomar muito cuidado a respeito da doutrina, pois no versículo 9 ele nos diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Observamos que quem tem o Pai e o Filho é aquele que conhece a verdade, pois Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Esse é o conhecimento que nos liberta. Conhecimento do Pai e do Filho. Conhecimento do Deus único e verdadeiro. Ele diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Por isto, nós precisamos hoje observar os enganadores. Eles não têm a doutrina de Cristo. Se perguntarmos aos crentes qual é a doutrina de Cristo, o que eles nos diriam? Aos que estão nas igrejas e que louvam e cantam, e fazem coisas para agradar a Deus, se perguntarmos cada um, na sua meditação e no seu entendimento, qual é a doutrina de Cristo, e se as lideranças ultrapassam ou não a doutrina, ainda a respeito de ultrapassar, observe que em 1 Coríntios, o Espírito Santo já nos alertava sobre ultrapassar o que está escrito. Versículo 6 do capítulo 4. Estas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Aqui o Espírito está nos guardando da divisão. A divisão até mesmo virou doutrina. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo pergunta: estará Cristo dividido? Portanto, há muito
ultrapassaram a doutrina de Cristo. Ultrapassaram o que está escrito. O que é ultrapassar? Tomar a frente. Passar à frente de Cristo. Ir além do que está escrito. É quem aprendeu. Quem aprendeu com o apóstolo Paulo? Quem aprendeu com o Espírito Santo? A não ultrapassar o que está escrito. Assim, vemos os enganadores, os quais João nos chamou a atenção. E que hoje, em muitas igrejas, o que se pratica nada tem a ver com a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É o seu ensinamento. E a respeito da doutrina, Jesus mesmo diz que a doutrina dele não é dele, mas a doutrina do Pai, porque ele fala e ensina o que viu junto do Pai. Assim, nenhum de nós podemos ter a nossa doutrina. Nenhuma igreja pode ter a sua doutrina particular, nem escolher nas Escrituras aquilo que convém ou que seja do agrado das suas lideranças. O que precisamos? Precisamos nos voltar a essa pequena carta de João e ver que quem tem o Pai, quem tem o Espírito Santo, é aquele que persevera na doutrina de Cristo. Assim, podemos conhecer os enganadores, que ele nos chamou a atenção no versículo 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E muitos têm se levantado no nome de Jesus. E muitos têm usado as Escrituras, mas apenas para dar a impressão de que são evangélicos e que estão pregando o Evangelho. Mas observe as suas obras, e elas brotam de uma doutrina particular e escolhem nas Escrituras o que devem ensinar. Precisamos de estar em comunhão com o Pai e com o Filho. Observe que o sinal de que ultrapassou a doutrina é que ele não tem Deus nele. Sim, porque quem é de Deus e que está cheio do Espírito Santo vai falar apenas o que Cristo disse e ensinar apenas o que Jesus falou. Isto os apóstolos fizeram. Eles não ultrapassaram a doutrina de Cristo, porque falaram pelo Espírito Santo. É isto que significa conhecer a verdade. É amar na verdade. No versículo 1, ele diz que a quem eu amo na verdade. Esta é a nossa maneira. É a maneira de Cristo. Amar na verdade. A maneira da igreja constituída pelo Espírito Santo. Conhecer a verdade. E por causa da verdade que permanece em nós. Versículo 2. Tenha coragem. Abra a sua Bíblia. Leia a segunda carta ou a segunda epístola de João. É uma pequena epístola que nem está dividida em capítulos, mas há apenas alguns versículos. E nestes versículos nós temos este ensinamento glorioso que nos revela os enganadores e as igrejas onde as pessoas estão sendo enganadas, pois elas vão para serem agradadas e para ouvirem coisas que agradam, não para conhecer a verdade. Portanto, se você é sincero na sua fé e deseja conhecer o Deus único e verdadeiro e ter parte com o Pai e com Jesus Cristo, receba a doutrina de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, e não ultrapasse o que está escrito. Louvado seja Jesus. Amém.